Salve, salve pessoal! Aqui no primeiro vídeo inicial do canal Futebol e Palpite. Aqui a gente faz uma breve e profunda análise sobre a rodada, sobre o dia, sobre o que vai acontecer e o que vai deixar também de acontecer. Enfim, é o modo freestyle e a gente está aqui na aba principal, na página principal do Globo Esporte. E vamos ver aqui o que tem de notícia para a gente comentar, analisar, averiguar, espaçar e dilatar ao mesmo tempo, fazendo alguns comentários. Aqui a primeira parte veja 10 erros da arbitragem no Brasileirão de 25. Com certeza, a gente está aqui no dia 7 de outubro de 25. É uma terça-feira, 2 dias depois de um domingo de clássico no Morumbi entre São Paulo e Palmeiras, que foi cenário, palco de um dos maiores desastres de arbitragem dos últimos anos, talvez da última década, talvez até mesmo desse último milênio, né, desses anos 2000 para cá. Enfim, vamos aqui entrar na página e ver o que está sendo dito. Veja 10 erros, não sei o que lá. Aqui agora ele vai começar a listar. O primeiro que eles dizem aqui é sobre um erro do esporte. Que maravilha, vai tocar logo uma propaganda. Que se foda, vamos direto pro que a gente sabe. São Paulo e Santos, pênalti não marcado de Gabriel Bazão e Matheus Alves. São Paulo sendo prejudicado dessa vez aqui. Gol de Iago Pikachu não marcado. O Sport sendo prejudicado. São Paulo, Sport. Palmeiras 2-0 no 0, Flamengo 2. Pênalti mal marcado de Murilo em Arrascaeta. Mané, que doideira. Aqui muito provavelmente não. Teve VAR, né? Coisa que não teve no último jogo. Pênalti Atlético Mineiro e Santos. Pênalti não marcado de Gustavo Scarpa em Neymar. Pênalti não marcado de Luan, Bragantino e Santos. Santos, Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. Tá vendo? São sempre jogos assim meio chave, né, cara? São sempre clássicos, né? Santos aqui envolvido. Bragantino e Grêmio. O Grêmio é um time que é muito prejudicado, né? Impressionante como é que os caras metem a mão no Grêmio sem muita distinção. E parece que o Grêmio não tem... Aliás, esse negócio, a força, cara, é impressionante. O clube, ele tem que se propor a ser forte não só apenas no campo, se organizando e se administrando para ter um time bom, para formar times bons, como também ele precisa ser ágil nos bastidores, nas entranhas da CBF, lá naquela coisa, na central do apito. Não é central do apito é um negócio da Globo, né? Mas ele precisa ser forte lá junto à comissão de arbitragem, às pessoas que cuidam da arbitragem, que estão naturalmente coligadas à CBF. É impressionante o time que não faz esse movimento de entrar na CBF para fazer pressão ou para fazer, né, uma série de conexões lá dentro. Esse clube que não tem essa disponibilidade, ele vai ser prejudicado. Na dúvida, igual aqui, jogou Internacional e Botafogo. Na dúvida de um pênalti entre marcar e não, os caras vão beneficiar o clube que se organiza e tá lá nas entranhas da CBF. Não vai puxar a sardinha pro clube que não se apresenta nesses locais. Então tem isso, né? Tem isso. No Brasil parece que esse tipo de movimento é necessário. Se não tiver isso, o clube vai mal. Vai mal. Pelo menos na dúvida, no árbitro ali, no VAR, naquele vucu-vucu, pressão da torcida, pressão do jogador, bola bateu na mão, mas não bateu, o cara encolheu a perna, mas não encolheu, o cara deu uma solada no peito do outro, mas não deu. Na dúvida, o juiz vai pender pro time que tem presença nos bastidores, o time que tem seu representante, seja ele, sei lá, o presidente, o diretor de não sei o que. Se esse clube tiver o diretor, o presidente presente nesses lugares, então ele tem maior chance de ser beneficiado. Infelizmente é assim que o barco, né, é tocado aqui nessa geringonça.
E olha aqui, cara, não tem como. Quem gosta de futebol, quem tá um pouquinho inserido no futebol, quem passou do básico do futebol e viu o que aconteceu no último domingo, sabe muito bem que foram erros assim complexos, muito difíceis. O cara deu um carro aqui, ó. Eu não vou botar aqui porque se eu botar o play aqui, o negócio meio que vira vai entrar propaganda. Não quero ver propaganda. Mas o jogador do Palmeiras deu um carrinho sem bola no jogador do São Paulo dentro da área. Sem bola. Na cara do juiz. Ó, os jogadores estão aqui, né? O juiz tá mais ou menos ali do outro lado aqui, ó. Tá tipo menos de 5 metros de distância. E o juiz não deu o pênalti. Optou por não dar o pênalti. Aí eu te pergunto, faria o juiz a mesma escolha se fosse jogadores inversos? Ou seja, se fosse aqui um jogador do Palmeiras recebendo pênalti do jogador de São Paulo? Fica aí a dúvida. Palmeiras é extremamente organizado, um time competente. O time do Palmeiras é muito bom e é um time que faz pressão no juiz. Os caras vão pra cima. Se é marcado qualquer coisa contra o Palmeiras, os caras fazem pressão e esse é o correto. Na minha visão, é isso que tem que acontecer. Enquanto os do São Paulo, os jogadores de São Paulo, não fazem essa pressão. Beleza, dentro do campo, Palmeiras faz pressão, São Paulo não. Fora do campo, a diretoria do Palmeiras é uma das mais fortes nas entranhas da CBF. É uma das mais fortes, cara. É impressionante. Os caras têm coligações e conseguem modos de se conectar às comissões de arbitragem de modo que o juiz que o Palmeiras não quer, não apita. E o juiz que o Palmeiras quer, apita. Enquanto que pelo São Paulo, pela parte de São Paulo, completamente oposto. São Paulo não tem presença nenhuma. E aqui é o resultado dessa falta de conexão de uma comissão de clube, né, e outra. Uma se conecta, a outra não conecta. E aqui se resume dentro de campo, né, cara? O cara deu um carrinho no outro dentro da área, não foi falta, não foi pênalti, não foi coisa nenhuma. E o jogo seguiu. Aqui, ó. Na mesma página tem uma outra jogada do mesmo jogo. E o cara deu uma solada no tornozelo do outro. Nesse Brasileirão de 2025, a cada 10 jogadas como essa, 9 são pênalti, para não falar 10, porque o cara, quando ele faz isso na perna do outro, o juiz é chamado para o VAR, ele analisa automaticamente, já puxa o vermelho. Mas aqui, cara, nesse lance, nem revisão teve. Quer dizer, novamente, aquela coisa, o clube que não se arma, que não entra, que não faz política dentro da CBF, que não tem poder, não tem poderio, não tem poder de fala, não tem direito a argumentar lá dentro, é prejudicado. Na dúvida, ele é prejudicado. E aqui tá isso, né? E esse foi a interação da primeira página, né? É impressionante. Fica aí essa visão para você que está chegando aí no canal. Aliás, esse canal é novo, né? É basicamente novo, tem poucos acessos, mas sobre a arbitragem, no Brasil, o clube que quer ser respeitado tem que entrar lá dentro e tem que fazer política. Eu não sei qual é o tipo de política, se é na base do dinheiro, se é na base da conexão, se é toma lá da cá, se é favor, se é não sei. Eu não sei o que é, mas precisa ser feito. E aqui é um escracho, né? O São Paulo que não é presente, o Palmeiras que é presente, e o São Paulo domingo foi trucidado, certo? Fechamos aqui a primeira página. Poxa vida, outra informação é sobre o Everton Ribeiro, que está com câncer na garganta, é isso? Eu tinha visto, é câncer no tireoide, que coisa. Realmente é complexo, né? É complexo falar disso, é câncer no tireoide, na tireoide. É complexo falar disso porque é um jogador de futebol, tá no auge da carreira, tá no auge da forma física, né, de ser humano. É um cara que não tá no auge da carreira do futebol, mas tá no auge da vida, né, cara? 30 e poucos anos, porra, jogando futebol, ganhando dinheiro, famoso, não sei o que, filho, esposa, tudo.
como é que o cara vai receber um diagnóstico desse complexo, difícil? É realmente complexo. Desejo melhoras pro cara, né? Que é uma coisa muito difícil. E tomara que ele se saia bem, né? O câncer já foi uma doença assim que levava todo mundo, né? Há um tempo atrás. Porém, hoje em dia já tem tratamentos e possibilidades muito maiores, né? Basta a pessoa se concentrar ali no tratamento e se apegar a Deus que a coisa vai. A coisa acontece mesmo. Tem diversos casos aí de cura de câncer, né? E é tudo que eu desejo pro Everton Ribeiro, um cara que é uma figurinha aí do futebol nos últimos anos, né? Tantos jogadores que vêm e que vão. Qual foi o lateral direito do Grêmio em 2017? Ninguém lembra. Por quê? Porque é um jogador que não marcou. Agora, porra, em 2017 o Grêmio foi campeão da Libertadores, né? Mas o Everton Ribeiro é uma figurinha carimbada aí do futebol brasileiro. Eu espero que ele se saia bem e já se deu bem, viu, Everton? Forte abraço! Vamos para a próxima notícia, que é o Rodrigo, que revê o Lancelotti e fala sobre a ausência da seleção. Cara, assim, vamos lá, vamos analisar essa questão da ausência de alguns jogadores na seleção. Poxa, os caras, eles jogam, por exemplo, o Rodrigo e o Vinícius Júnior. Vamos falar do Rodrigo, que está ausente da seleção, pelo jeito, né? Será que ele está ausente mesmo? 6 meses longe de seleção. O meio atacante do Real Madrid estava fora das convocações desde março e reencontra Carlo Ancelotti pela primeira vez com a camisa do Brasil. E fala que ninguém tem lugar garantido. Ele voltou para a seleção. Cara, vamos lá, vamos ler a notícia. 6 meses e meio, 195 dias e uma saudade que chegou ao fim. Rodrigo está de volta à seleção. Não me importa o resto da notícia. Cara, como eu dizia, esses jogadores, em especial o Rodrigo e o Vinícius Júnior, são caras que jogam lá pelo Real Madrid e que tem um rendimento absurdo, fantástico, maravilhoso, indispensável, primordial, celestial, estrutural, tudo. Os caras representam para o Real Madrid uma força técnica insuperável. Beleza, esse é um ponto. Agora, os caras chegam na seleção brasileira e não rendem. Os caras não rendem, cara. Como a gente vai ficar triste ou ficar feliz pela chegada de um cara desse na seleção? Não rende. O Rodrigo, ele tá indo para a seleção brasileira, sendo convocado há quanto tempo já? Sei lá, uns 3, 4 anos? Direto? Vamos ver aqui. Vamos ver. Primeira convocação do Rodrigo. Não sei o que, blá blá blá. Foi convocado no dia 20 de setembro pelo André Jardini. Enfim. O cara tá tanto tempo indo para a seleção e não consegue sintetizar o que ele sabe fazer na seleção. Na seleção não funciona, cara. E o mais engraçado que não é um problema técnico, porque o cara joga contra as maiores equipes da Europa, que é onde tem os melhores jogadores, e ele brilha, ele vai bem. Ele joga, ele é dinâmico, é um cara que consegue driblar, chutar bem, ele é um cara atuante. Mas chega no Brasil, na seleção brasileira, eu acho que, não sei. Na verdade eu sei, eu tenho a minha teoria pro problema dos jogadores que vão para a seleção brasileira e por consequência é um problema para a seleção brasileira, é que esses caras que jogam hoje pela seleção têm na média aí de uns 20, 30 anos. Ou seja, é uma geração que nasceu nos anos 90, 2000 e que por consequência cresceu vendo futebol e vendo a seleção com caras assim, extraordinários, cara. Tipo, viu a seleção jogando com o Ronaldinho Gaúcho, com o Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Kaká, alguns viram, sei lá, o Romário. Poxa, e eles se comparam quando eles colocam a camisa amarela no peito, eles automaticamente, é uma coisa que eles se comparam, eles se equivalem a esses caras. Por quê? Porra, eu tô usando a camiseta do Rivaldo, então eu sou o Rivaldo. Eu tô com a camisa aqui do Ronaldinho Gaúcho, então eu sou o Ronaldinho Gaúcho.
E, cara, o futebol nos anos 90 e 2000 era a marcação era muito menos próxima. Você jogava com um pouco mais de liberdade nesse tempo. Você tinha tempo de dominar a bola, de driblar, de dar um passe, de dar a carretilha, de fazer o típico futebol bonito que se espera do Brasil. Por quê? Porque a marcação não era tão próxima, os jogadores não chegavam tão a miúde assim, você dominar a bola e já ter 15 caras em cima de você. Não, o cara dominava a bola, pensava, conseguia, né, dar o elástico, fazia coisas. Hoje em dia, esse tipo de possibilidade não existe mais. Infelizmente não existe mais. E aí o cara, no futebol de hoje, ele pega a bola e só de colocar a camiseta amarela ele já se compara ao Ronaldinho Gaúcho, né? A bola chega nele e ele tenta fazer o que o Ronaldinho Gaúcho fazia. Não que ele vai ter a habilidade de fazer, mas ele tenta dar o passe mais bonito. Eu tô falando não só o Ronaldinho Gaúcho, se ele coloca a camiseta amarela, ele se compara aos melhores do mundo. E não são, né? Não são os melhores do mundo, faz tempo que o Brasil não tem o melhor do mundo. Mas o cara coloca a camiseta amarela, já se sente superior a todo mundo, né? Na esfera ali do campo. A bola chega para ele e tenta fazer a melhor jogada, que geralmente é a pior, né? Porque o cara não procura o gol, o cara procura a beleza, a estética. E vai lá e dá isso, né, cara? Enquanto que no Real Madrid, o tal Rodrigo, ele é um cara um pouquinho mais objetivo, ele vai mais direto pro gol, ele é um pouco mais coletivo, ele joga mais pro time. E na seleção não, na seleção é muito mais um negócio estético, né? É o jogar bonito, talvez seja uma pressão que as gerações anteriores de jogadores extraordinários da seleção brasileira puseram na cabeça desses caras que não conseguem administrar essa informação de que eles não são o Rivaldo, eles não são o Ronaldinho Gaúcho, eles não são o fenômeno, entendeu? Aí o cara desconfigura, né? Chega no Brasil, tenta fazer o que não sabe, não faz, e tá aí, a gente tá sem ser campeão mundial desde 2002, né? Já vão fazer aí 24 anos. Puxa vida, ano que vem tem Copa, hein, mané? E a gente tá todo desconfigurado, passamos em quinto nas eliminatórias pra Copa do Mundo. Quinto, quarto, sexto, sei lá. Vamos ver aqui. Eliminatórias... Comebol? É isso? Comebol. Classificação. O Brasil está em quinto, cara. Olha isso. O Equador começou o campeonato, as eliminatória com 2-3 jogos, com 2-3 pontos a menos. E chegou na frente do Brasil. Se fosse há um tempo atrás, se fosse há uns anos antes, o Brasil estaria tipo na repescagem com essa colocação. É um negócio meio absurdo, né? Em comparação que a gente está fazendo aqui eliminatória com Bolívia, Venezuela, Peru, Paraguai. Olha os caras que estão na frente da gente. Colômbia, Equador, Argentina e Uruguai. São seleções maravilhosas? Não são. Tirando a Argentina. Equador, Colômbia, Uruguai são seleções que são mais raçudas. Mais raçudas. Melhores do que o Brasil? Não são. Aliás, tecnicamente o Brasil só é inferior aqui na minha visão à Argentina, porque é melhor do que o Equador, o Brasil é melhor do que o Equador, do que a Colômbia, o Uruguai e o restante, por óbvio. Mas é isso, a seleção brasileira passa por uma crise. Eu acho que os caras que vão jogar pela seleção, o remédio para esses caras desempenharem um pouco mais é trazer um psicólogo, colocar na cabeça dos caras que eles precisam ser um pouquinho mais objetivos, sabe? Tem que ser objetivo, cara. Mas como a gente vai falar de um psicólogo ou um técnico que dê tapa na cara dos caras para eles serem humildes, sendo que a CBF é uma instituição completamente passiva nesse ponto, né? É muito paternalista, ela pega no colo, ela é submissa aos orgulhos ou a ética dos jogadores lá, que é defasada. Aí fica nessa, né? A gente não, provavelmente o Brasil não será campeão mundial na Copa do ano que vem, porque tem seleções muito melhores. O Brasil, a seleção brasileira, cara, a seleção brasileira joga aqui as eliminatórias contra esses times aqui, Argentina, Equador, Colômbia, não sei o que, Paraguai, Venezuela, e não consegue, não disputa jogos contra outros times. Outras seleções grandes, eu digo. Vamos colocar aqui os últimos jogos do Brasil.
para vocês terem uma noção. Ó, partidas. Mais partidas. Beleza. Ó, eliminatórias, aqui é tudo jogo de eliminatória. Brasil, Uruguai, Chile, Peru, Venezuela, não sei o que, Chile, Equador, blá blá blá, Colômbia. Ó, quando a gente sair aqui da Copa América e eliminatórias, etc., a gente... não, aqui é a fase de grupos ainda. Fase de grupo da Copa América, beleza, não sei o que. Aqui já são confrontos de amistosos, né? A gente enfrentou os Estados Unidos, que é um jogo assim, cara... Estados Unidos, brother, não dá, não é... comparar, não dá pra comparar. Você não vai jogar contra os Estados Unidos da Copa do Mundo. Pode até jogar, né? E tem, né, 1-1, né? Mas amistoso é amistoso, Copa é Copa. México é outra seleção que é difícil de comparar. É uma seleção competitiva e tudo. Mas, cara, o México. Aqui tem 2 amistosos interessantes. Espanha contra a Espanha, né? Aquele jogo que, salvo engano, o Endrick fez um gol no último minuto, né? Uma coisa assim. Ah, não, aqui que foi o gol do Endrick no último minuto contra a Inglaterra. Que na verdade foram os 2 primeiros jogos no comando do Dorival Júnior. Porque antes a gente estava vindo de problemas assim complexos. Porra, os técnicos, Fernando Diniz, o outro cara lá, um tal do técnico da base, sabe? O Ramon Menezes. Poxa, cara, você tem uma seleção no Brasil, entrega a seleção na mão de alguém que conhece, cara. Não, o cara entrega na mão do Ramon Menezes. Porra, aí é complicado, né, cara? Já tem um monte de jogador lá que a gente acabou de comentar que se sente mais do que qualquer outra coisa. Aí você entrega na mão de um técnico que não tem comando, cara. Poxa vida. Aí fica difícil. E na mão do Fernando Diniz, cara. Quem é que sabe, ou quem conhece o Fernando Diniz sabe que o cara precisa de uns 2 meses para o time jogar do jeito que ele quer. E mesmo quando o time joga como ele quer, ainda assim não é essas grandes coisas, né? Agora imagina, cara. Pô, como é que eu dou a seleção na mão do Fernando Diniz? Pô, o cara pega a seleção para treinar, no máximo tem 2 semanas para treinar. No máximo. Ele vai conseguir botar os caras na linha em 2 semanas? Não vai, irmão. E outra, é um técnico que joga de um jeito que, cara, puta que pariu. O time do cara, a maior marca é ficar tocando bola até, né, teoricamente sair do goleiro e chegar até o gol do adversário tocando bola, fazendo um jogo bonito. Quem é que faz isso hoje, cara? É muito difícil, você tem que ser muito superior. Seu time tem que ser assim, uma máquina para você fazer isso. Tem que ser muito superior ao adversário. E quando a gente cai no confronto de Copa do Mundo, não existe um time muito superior ao outro. Geralmente são equivalentes. É claro, vai jogar, sei lá, Brasil e Uganda, beleza, o Brasil é extremamente superior. Mas quando passa das fases de grupo, que vai para as etapas de oitavas, quartas, semi, não sei o que, geralmente são seleções muito fortes, né? O Brasil vai atropelar alguma seleção desse jeito, tocando bola, não sei o que? Não vai, cara. Porra. Aí os caras não têm esse discernimento de, vamos equalizar, vamos botar um técnico mais cascudo, vamos pensar nisso, não sei o que. Não, chamou quem? O Fernando Diniz. Por quê? Porque o Fernando Diniz foi campeão da Libertadores algum tempo antes com o Fluminense. Pelo amor de Deus, né, cara? Vamos pensar na Copa, pô. Se você vai pensar no cara que ganhou a Libertadores aqui, vamos pensar na Copa do Mundo, cara. Pô, vamos pegar os cases dos últimos treinadores que foram... As últimas seleções que foram campeãs, né? Quem eram os treinadores? Quais eram os seus estilos? O que os caras faziam, deixavam de fazer? Qual foi a trajetória dos caras? Não, a CBF faz o quê? Contrato Fernando Diniz. É brincadeira, né? Pô, aí é foda, aí é difícil mesmo, né, cara? Puta que pariu. Mas voltando aqui, aí ó, tá vendo? Só é amistoso merda, a grande maioria é isso, ó. Japão, Argentina aqui, foi cancelado. Japão, Gana, Tunísia, Suíça, aqui já é Copa do Mundo. Ó, mas vamos ver a preparação pra Copa do Mundo, pra essa Copa do Mundo que foi a de 22, né? Copa do Mundo de 22. Ó, a preparação, Tunísia, Gana, Argentina aqui não teve, ó. Tunísia, Gana, Japão, Bolívia e Coreia do Sul. Puta que pariu. Esse jogo da Bolívia foi o quê?
Foi eliminatórias. Beleza, mas você vê, cara, tem que se preparar de um jeito cético. É claro que enfrentar seleções europeias é difícil, porque o calendário das seleções europeias é muito conectado com elas mesmas, né? É Eurocopa, Copa das Nações, Liga de não sei o que, os caras, eles meio que se fecham no mundo deles e se trancam. Mas, cara, a seleção do Brasil é um negócio, é uma marca muito forte. Se a partir do momento que você bate na porta lá dos caras da Inglaterra, fala assim, eu quero fazer um amistoso, vamos marcar um amistoso, data FIFA, dia X, você separa um tempo aí no teu calendário, vamos marcar, vamos pro ano que vem, vamos ter tempo, vamos ajustar. Os caras ajustam, os caras arrumam. Por quê? É mídia. Brasil e Inglaterra. Bate na porta vamos fazer um amistoso agora com a Argentina. Vamos fazer, os caras separam. Vamos fazer um amistoso com a França, os caras separam. Mas não, o Brasil fica perdendo tempo fazendo amistoso com quem aqui mesmo? Tunísia, velho. Tunísia, Gana. Porra, Gana, velho. Senegal, Camarões e o pior de tudo que vai perdendo, né? Vai perdendo porrada, vai tomando porrada de seleção pequena. Aí quando chega na Copa do Mundo, se depara com a seleção grande, toma na tarraqueta. É brincadeira, né? Mas beleza, perdemos muito tempo aqui falando da seleção. A seleção é uma das minhas paixões, eu adoro falar sobre seleção. E a seleção do Brasil, cara, é assim. O futebol é aquele negócio, se você faz ele da maneira correta, você colhe frutos. O futebol é como um terreno fértil. Se você plantar banana, você tem banana. Se você plantar maçã, você tem maçã. Se você plantar uma correia de chinelo, você não vai colher nada, porque você plantou uma correia de chinelo, entendeu? Se você plantar erva daninha, você vai colher erva daninha. Sacou? Vamos aqui para comentar a primeira página. Não tem mais nada, né? Acabou. Agora vamos falar aqui um pouco sobre a rodada. Cara, a gente está prestes a uma data FIFA e não vai ter basicamente jogo nenhum. Aqui vai ter alguns jogos, né? Amazonas, aliás, Amazonas, um clube que é do Amazonas. Vamos abrir o Google Maps pra gente ter uma noção melhor dessa coisa. Um clube que é localizado no Amazonas, meu amigo. Esse clube vai ter muito problema, sacou? Muito problema, porque a maioria dos clubes que jogam o Campeonato Brasileiro, eles se encontram aqui, ó, nesse eixo. Rio, São Paulo, BH, tá vendo? Se a gente for colocar aqui na conta, no colher no colher de chá, a gente tem 5 times aqui, mais 2 aqui, que já contabilizam 7, e mais 4 aqui, ou seja, 11. Metade do Campeonato Brasileiro tá aqui, certo? E aí tem mais os 2 aqui do Rio Grande do Sul e tudo, os times do Nordeste, essa coisa toda. A maioria dos clubes estão aqui, ó. Estão nesse eixo, e um pouquinho aqui do centro, né? Enquanto que o clube que está aqui nessa região do Brasil é muito difícil do clube crescer e se afirmar. Aqui, por exemplo, o Amazonas está jogando a Série B, beleza. Suponha que o Amazonas vá para a Série A, consiga resultados bons, subiu para a primeira divisão. Cara, como é que o clube que joga aqui no Amazonas, por exemplo, vai fazer uma viagem, vai jogar quarta-feira, por exemplo, aqui no Amazonas, e domingo aqui no Paraná, por exemplo. Vem jogar aqui em Curitiba. Inclusive o Curitiba tá para subir esse ano, né? Mas beleza, ele vem jogar aqui na quarta, no domingo ele vem para cá, um voo aí de, sei lá, umas 5, 6, 8 horas, e daqui a pouco ele tem que voltar pro Amazonas de novo. Cara, é muito cansativo. Logisticamente é muito difícil que um clube dessa região aqui seja próspero e competitivo por causa da logística, né, cara? Impressionante. O Brasil é um país continental e para você bater de frente com quem tá aqui, você já precisa ser bom. Mas, perdão, logisticamente você sai em desvantagem, né? Por exemplo, o Grêmio e o Inter, que são aqui do Sul.
Pô, o cara vai jogar lá contra o Fortaleza. Aqui, ó, ele cruza o Brasil, depois ele tem que voltar. Ele joga aqui na quarta, no domingo, no sábado, ele tem que voltar pra jogar. Viajar é muito difícil, cara. Muito complicado. Caralho. Falei demais. Mas é isso. Vamos voltar aqui à análise do futebol. E pensando nisso, o Amazonas tá onde? Aí, ó, tá lá embaixo. É difícil, é muito difícil. Precisa de uma, assim, de uma gestão muito boa, ou então de um plantel gigantesco, porque se o time tem 40 jogadores bons, ele consegue revezar. Uma equipe meio que fica mais ou menos fazendo os jogos por aqui, enquanto a outra viaja e vai revezando, sabe? Você vai precisar de ter sempre pulmão para disputar com os caras. Mas se você tem uma equipe, um plantel limitado, os caras ficarem viajando e jogando é muito difícil. Jogar em alto nível, né? Porque viajar e jogar é de boa. Agora, jogar em alto nível, viajar e jogar em alto nível, disputar, competir. Pô, como é que você vai competir com um cara que dormiu, descansou lindamente a semana inteira, comeu, bebeu, tá ali tranquilo, inteiro, enquanto você vem de uma viagem de 8 horas, mais transporte, ida, vinda, pô, passou metade do seu dia viajando para você disputar e cansado, para você disputar com um cara que tá descansado. É muito difícil. Então fica aí os meus louros a todo o povo do norte e parte do nordeste aí que o pessoal usou aqui. Pô, tem que torcer pro time daqui, tem que torcer. Pô, como é que o cara vai torcer pro time daqui, pô? Sendo que geralmente são equipes fracas, um pouco mais fracas, não só pela administração, etc e tal, mas porque logisticamente é difícil, é muito difícil, super difícil. Ó, eu moro em Guarulhos. Tem aqui os times de Guarulhos e eu não torço pelos caras. Por quê? Porque são times extremamente fracos. Eu sou São Paulino, torço pro São Paulo. Porque é um time forte. Eu vou ficar torcendo pro Flamenguinho de Guarulhos? Não vou, porra. Como é que eu vou torcer pro Flamenguinho de Guarulhos? Vou me devotar ao Flamenguinho de Guarulhos? Não comparando o Flamenguinho de Guarulhos aos times, né, da parte norte. Paysandu, Remo, aquela coisa toda. Não é isso. Mas, poxa, a gente quer ver futebol e quer dar aquela brilhada, né? Ó, mas falando aqui da Série B, a gente tem esse jogo aqui do Goiás, CRB e tudo. Tem a Champions League feminina. Eu particularmente não gosto de futebol feminino, nada a ver, né? É todo direito de praticar, eu não gosto. Eu particularmente não gosto, prefiro focar um pouco mais no masculino, que é onde a disputa é um pouco mais forte, tem mais marca, mais presença, é um espetáculo um pouco mais completo. Um dia eu tenho certeza que as mulheres chegarão a esse nível, a esse patamar, mas ainda a gente precisa de muita evolução mental e tudo, e etc. E vamos pra cima, né, cara? Bom, então a gente fez aqui os comentários sobre a página de esporte da Globo, né? E fizemos também uma breve análise dessa data pré-FIFA, pré-data FIFA aqui, né? Cara, do dia 7 de outubro de 2025, muito difícil. Hoje quase não tem futebol aqui, ó. Tem sub-20, sabe? Eliminatórias sub-20, Ucrânia, Espanha, Chile, mas isso aqui nada nos importa. Tem EFL Trophy, que também, cara, são times semi-amadores lá né? Da Inglaterra, tá aqui, nossa, não me importo, não me importo. Tem Copa da Bolívia, que, aliás, Copa da Bolívia, salvo engano, o Always Ready é o grande bambambam do campeonato, foi campeão da Bolívia, né? Vamos entrar aqui, só pra gente finalizar o vídeo, porra, 33 minutos de vídeo é muita coisa, desnecessário. 33 minutos é desnecessário. Torneio amistoso de verão. Não, enfim, não tô com paciência. Bom, e esse foi o vídeo. Esse foi o vídeo inaugural desse canal chamado Futebol e Palpite. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like. Não se esquece de dar o like, porque eu quero fazer isso aqui um pouco mais compacto e quero deixar tudo um pouquinho mais dinâmico, porque a gente vive numa era dinâmica e dinamismo é o meu sobrenome, tá bom? Falou, abraço, dá o like, comenta, manda. Não manda pra ninguém, não. Ninguém é obrigado a passar por isso.